18 de janeiro de 2021. Foi-me deixado saber que nossa lealdade deve ser apenas a Deus e a sua lei, e isso não deve mudar em nenhuma circunstância. Pude ver que uma tirania hipócrita e aberta está surgindo entre aqueles que professam ter a mensagem desta verdade presente. Muitos dos que têm terras convidam irmãos que muito necessitam de terra neste momento, e depois de concordarem, privam-nos de suas economias porque venderam algo de valor ou economias que tinham, alegando que foram chamados por Deus para administrar seus bens, e assim muitos têm caído na ruína por seguir esses movimentos não autorizados por Deus. Também pude ver os irmãos que foram designados para dar um passo à frente, ajudando os mais desafortunados para que possam chegar aos campos. E entre muitos, a economia foi arrecadada para que este irmão selecionado, que aceitou esta comissão, avance em busca de um lugar para os necessitados. Mas estes irmãos selecionados, que receberam a comissão de ser uma bênção para muitos, se voltaram contra os desafortunados e não apenas os privaram de seus bens, mas também disseram que os lugares de busca os mantêm sob seu nome, a fim de manter o controle sobre os que ali chegam. Foi-me deixado saber que o Eterno está revisando tudo isso. Instou-me a dizer que eles trocaram o favor de Deus por bagatela e atraíram grande reprovação à causa de Deus ao despojar as viúvas, os órfãos e irmãos que depositaram sua confiança neles e receberam tirania e traição. Esses homens despóticos enriquecem-se com o dinheiro dos filhos de Deus e impõem-lhes fardos que eles próprios não praticam. Muitos deles têm adivinhos em seu meio que os dirigem, e por meio deles se realizam as práticas mais déspotas e cruéis que não refletem em nada que o eterno Pai Celestial os guia. Suas maquinações contra seu próximo e seus planos de prejudicar a verdadeira obra de Deus têm sido sua meta, mas o Eterno preservará desse grande engano aqueles que permanecem sob um escrito está. O fanatismo tem se levantado em nossas fileiras, e isso não deve prevalecer. Foi-me deixado saber que se deve advertir sobre a corrente ampla de muitos que afirmam ter sonhos e visões, e suas vidas são baseadas em planejamentos espúrios e enganos infligidos a seus semelhantes. Um espírito de conveniência também foi levantado em nossas fileiras, sob o manto de copiar práticas nominais, onde há tesoureiros, anciãos, diaconisas e assim por diante. Foi-me dito que isso era funcional em seu tempo, mas agora, sob um espírito não santificado, essa organização se torna espúria, visto que poucos controlam a economia e a alimentação de muitos, e este não é o plano de Deus para esta hora. Cada família deve ser instruída na economia que agrada ao Eterno. Cada um deles são administradores do que Deus lhes conferiu. O Senhor deu um regulamento de convivência para que todos possam trabalhar em acordo e harmonia perante Ele e os homens. E isso deve ser praticado para se viver em uma teocracia e não em uma democracia. Muitos chegaram em lugares nas montanhas e foram à falência por causa dessas práticas espúrias, e agora eles não têm onde colocar os pés.
É verdade que deve haver organização, mas não tirania. O que Deus conferiu a um, não responsabilizará o outro por isso. Muitos vão ao outro extremo, declarando que, embora estejam em um grupo nas montanhas, são tão independentes que podem vestir, comer e praticar tudo o que não está sobre um escrito está. A esses digo que não passará o tempo em que o Eterno os visitará e suas práticas serão sua própria ruína. Muitos o fazem escondido e acreditam que o olho eterno não os vê. E outros se rebelam e maltratam aquele que lhes deu asilo por defender suas práticas provenientes de um coração não santificado. Certamente, cada um receberá o dia do seu pagamento. O anjo de Jeová passa revisão pelos acampamentos, e tudo que for espúrio será deixado, e tudo que for puro tomado. Aos ofendidos, diz o Eterno, não temas, porque te apacentarei em campos verdes, onde correrão rios de água viva. Minha é toda a vingança, e eu pagarei. Amados irmãos, separem-se de tudo que é espúrio, que não honra a Deus, e daqueles que dizem que o amam com palavras, mas suas ações são rede enganosas. Este movimento é forte nesta hora, e o Eterno toma revisão disso. Muitos afirmam que por suas revelações devem criar núpcias com homens casados, e outros asseguram que receberam a revelação de que, antes que o seu marido morra, elas já devem procurar aquele que Deus lhes designou. Outros afirmam que alguns estão endemoniados e por isso devem sair de seu meio e destruir o que possuem. Outros afirmam que Deus ditou que este ou aquele é um servo de Deus e o fazem conhecer ao indivíduo com alvo em seus propósitos, enganando assim, solapadamente, com astúcia infernal, o coração dos que creem nas suas palavras. E isso os leva a rebelar-se contra Deus, acreditando em si mesmos mais do que em outros, mais do que em Deus. Outros mistificam tudo que é espúrio e o tornam sagrado, e tornam sagrado o espúrio, porque descobrem a baixeza de seu coração. Fui informada de que todo que chama arrogância e orgulho não vem de Deus, embora pareça vir de Deus. Crianças pequenas são separadas de suas mães ou pais e fazem com que sofram grandes sofrimentos e amarguras, de acordo com o que está escrito, quando isso não provém do Eterno. Eles clamam santidade, quando há apenas o fogo do inferno em seu meio, foi-me deixado saber. Outros afirmam que não há nada de errado em ter duas esposas, porque Jacó e outros tiveram. Outros me foi deixado saber, maquinam como enganar e destruir, de acordo com o escrito está. Quem eles veem como um rival em suas vidas. Outros usam os dias solenes como bem entendem, estando nos acampamentos que desejam ser leais a Deus e criam contendas e aflições de espírito. Outros não veem nada de errado em levar seu irmão à justiça do mundo, contanto que sobressaia os desejos de seu coração, como crianças mimadas que se iram por causa de seus caprichos. Foi-me dito que muitos se perderiam por seguir guias cegos, sem raciocínio, porque o sentimentalismo guiava a razão. Ó amados, Deus não pode ser zombado jamais, e tudo que o homem semear, isso cegará. Quem trai receberá a traição. Quem roubar será roubado. Quem acabar com a vida do próximo, também outro lhe tomará a sua vida. Que o povo real de Deus se separe de todas essas práticas espúrias,
para que não seja excluído das fileiras do Eterno. E escolhei hoje a quem servir. Faça o bem, mas nunca deixando o inscrito estar. Regozijai-vos, se fostes açoitado, injuriado, ridicularizado por aqueles que se dizem judeus e não são, pois quanto mais fizeram com o Mestre. Ao que te toma, perdoe e siga seu caminho em paz, porque o Eterno lutará a batalha por ti. Muitos verão e dirão: e este não era o fortalecido e agora está em ruínas? Assim será o fim de todo aquele que oprime os verdadeiros filhos de Deus. Estais atento e viva uma vida santa em palavras, ações e pensamentos. Buscai ao Senhor enquanto pode ser encontrado e enquanto está perto. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. À lei e ao testemunho. Se não dizem conforme isso, não verão a alva. Ó amados irmãos, queira Deus que possamos entender. Queira Deus que possamos ser cobertos pelas asas do Eterno. Permaneçamos firmes a Ele, porque o inimigo não descansa. Mas em Cristo Jesus, agarrando-nos a Ele pelo seu poder, podemos ser mais que vencedores. Que o Eterno nos abençoe.